O texto base do nosso estudo, na verdade, são muitos textos, porque a gente vai falar sobre a oração bíblica. O que é a oração bíblica? E certamente nós não vamos fazer isso apenas hoje, né? Com meia hora, 40 minutos de estudo. Mas nós vamos usar as outras quintas que ainda faltam, né? Hoje é dia 12, então, próxima quinta, dia 19, depois a outra quinta, dia 26, nós vamos trabalhar essa temática, a oração bíblica. E o texto, então, inicial é 2 Crônicas 7:14. Quem não conhece, né? Quem não conhece 2 Crônicas 7:14, né? Então, abra sua Bíblia aí, porque nós temos exatamente esse texto no primeiro slide do estudo, que a gente já pode projetar, Fernando. A oração bíblica. Nós temos aqui a aliança do Senhor com Salomão. O templo foi construído, não por Davi. Deus falou: você não vai construir, sua mão tem sangue nas suas mãos, mas seu filho, ele vai construir. Então, a gente tem aí esse contexto, né? É concluído, então, o templo, a glória de Deus enche o templo, tem a conclusão da solenidade, e a partir do versículo 11, nós temos, então, que a aliança do Senhor é estabelecida com Salomão, e aqui é Deus falando: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, versículo 12, nós vamos falar do 14, né, que está aí como o slide primeiro, mas o Senhor apareceu e olha o que Deus disse para Salomão: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não chova, que não haja chuva, versículo 13, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ponto e vírgula, aí vem o texto famoso aí, né, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ó, é o texto de oração, mas o primeiro ato desse povo não é orar. O primeiro ato é se humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15, estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus vê, Deus ouve. Ele é um Deus vivo e presente na história do seu povo. Então nós temos a chamada aí, né, para o nosso estudo a partir desse texto de 2 Crônicas. Introdutoriamente, então, a gente precisa lembrar que Deus nos criou para uma comunhão com Ele, um relacionamento com Ele. E é isso que eu coloquei aí na introdução, ó. Deus nos criou e nos redimiu para termos comunhão com Ele. E a oração é parte desse processo. A oração vai ser o meio pelo qual Deus vai estabelecer conosco esse relacionamento, irmãos. Essa comunhão se dá quando nós falamos com Deus. E Deus também fala conosco. É por isso que às vezes a oração, ela não é escolher as melhores palavras, em levar o melhor do nosso coração, a mais sincera expressão diante de Deus. Não é ritual frio, não é reza, não é decorar e falar uma frase bonita. Deus não está preocupado com as palavras bonitas que a gente fala, porque alguém pediu para orar e a gente está com o microfone. Aliás, Jesus disse que exatamente a oração que o Pai em secreto ouve é aquela que ninguém mais ouve, só o Pai. Entra para o teu quarto e fechada a porta,
orarás ao Pai, Ele que te vê em secreto vai te recompensar. Olha, irmãos, a oração é um meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. E eu coloquei aí, ainda na introdução, que a oração, ela é uma arma. Ela é uma arma eficiente na vida do crente. E não apenas isso, a oração é um remédio. A oração é um medicamento para o crente. Nesse slide próximo, além de ter essa expressão, tem aí os textos. Olha só, Efésios 6, versículo 18. Lá em Efésios 6, nós temos a armadura de Deus. A partir do versículo 10, 12, né? Tem ali a armadura de Deus. Olha o que tem no versículo 18. Com toda a oração e súplica por todos os santos. A oração é uma arma, irmãos. Às vezes nós estamos lutando com a arma errada. A nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6, 12. A arma que o crente precisa lançar a mão dela na hora do aperto, na hora da luta, são armas espirituais. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem a carne, e sim contra principados, contra potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso. Ah, irmão, se a gente aprendesse isso, a gente teria muito menos embates, muito menos combate, sabe, sem ser o bom combate, né, combates ruins que a gente tem muitas vezes, com cônjuge, com filhos, com parente, com primo, com irmão, porque a gente esquece que a arma é a oração, e não apenas a arma, ela é o remédio. Olha Filipenses 4, 6 a 7, não andeis ansiosos, de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Olha aí o indicativo, né? Como que deve ser a oração? A oração é um remédio. Sabe, os clonazepam aí, os bromazepam, sabe, os ansiolíticos aí tão vendidos, né? Os Rivotril da vida, né? Olha o remédio. Versículo 6, não andeis ansiosos. Versículo 7, a paz de Deus guardará o vosso coração. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento, ela guardará o vosso coração e guardará a vossa mente em Cristo Jesus. Voltando para o slide, a oração precisa ser feita em total conformidade com a palavra de Deus. Pergunta então de partida do estudo, depois dessa introdução. O que é oração? Se a gente for responder aqui, cada um vai encontrar uma maneira de responder o que é oração. E todos nós vamos concordar que é uma maneira da gente falar com Deus, um relacionamento, uma aproximação de Deus. E eu peguei aqui uma definição registrada pelo doutor Robert Charles Henry. Ele foi professor de Westminster, um grande estudioso do Novo Testamento, escreveu um tratado maravilhoso sobre o Apocalipse, as orações no Apocalipse, os louvores, aqueles momentos de oração do Apocalipse. Ele diz assim, olha só, está no slide aí, o que é oração? Oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de sincera e humilde dependência, com palavras ou pensamentos, sendo, portanto, um ato particular ou público. Oração é isso, é a gente aproximar de Deus. A gente não consegue interagir com todo mundo ao mesmo tempo. Relacionamento, irmãos, é um com o outro. É olhar no olho, estar presente, é prestar atenção no outro. A oração é a gente parar tudo. Tem gente que quer orar, mas quer continuar mandando mensagem de zap. Tem gente que quer orar, mas quer continuar com a televisão ligada. Tem gente que quer orar, mas quer continuar ali. Ah, pastor, mas eu estou orando em todo o tempo. Amém. Então você está num espírito de oração. Mas esse momento que você separa para falar com Deus, para tudo, irmão. Desliga tudo. Desliga o Wi-Fi, desliga o celular.
Encosta essas coisas, desliga o fogão, desliga tudo, para você se aproximar de Deus e ter um tempo com Deus, ter qualidade desse relacionamento com Deus. Portanto, a gente colocou aí, né, no slide, ó, é essa aproximação com Deus. O próximo slide, ainda a gente está respondendo o que é oração. E eu peguei uma citação do Calvino, olha só, Fernando, essa citação, ó. A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. A gente não pode ficar exaltando, né, os homens, né, Calvino, mas na verdade, esses homens, eles tinham vida de oração, irmãos. Eles não eram apenas homens estudiosos das Escrituras, eles eram homens de oração. E olha o que o Calvino disse: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Em geral, jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas e em nossas vidas, enquanto a prática da oração não ocupar o lugar mais elevado. A gente não vai melhorar. A gente não vai ser mais crente, a gente não vai ver melhora na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, se a oração não tiver um lugar especial, porque não é uma reza, como eu disse, é relacionamento com Deus. Relacionamento. Falei do Calvino, olha o Spurgeon, ó, 10 minutos orando são melhores do que um ano murmurando. O ano está começando. Você já murmurou muito? Como é que está seu murmurômetro, né? Já pensou se tivesse como medir os murmuradores, né? Quanto que a gente já murmurou nesses 12 dias de ano, hein? 10 minutos de oração são melhores do que um ano murmurando. Você perdeu o seu ano inteiro. Agora, separa o tempo para orar. Quanto mais você orar, menos você vai murmurar. E aí a gente precisa pensar nisso, irmãos. Eu gosto muito de enfatizar a questão do povo de Israel, né? Da história do povo de Deus. E eu vou falar muito isso aqui, viu? Nas visitas também eu estou sempre falando isso. Não é uma mensagem repetitiva, não. É a nossa vida. Quando você olha o povo de Israel, principalmente se você lê Coríntios 10, porque está escrito lá que essas coisas estão registradas para exemplo, para que a gente possa compreender o que aconteceu com o povo na caminhada. Para a gente não incorrer nos mesmos erros. E Paulo fala, aquele que pensa estar de pé, nesse texto, né? Cuide para que não caia. O que aconteceu com o povo? Não tem água. Vamos morrer de sede aqui. Aí vai Deus, dá um comando para Moisés. A água sai da rocha. Não tem carne, nós vamos ficar com vontade de comer carne aqui. Aí Deus manda as cordonias. E tem carne para todo mundo no arraial. Todo dia vinha o pão, o maná. Todo dia a gente fica comendo esse mesmo pão. O povo reclamava, irmãos. E às vezes a gente vive assim também, murmurando demais. Sabe, está tudo ruim. Não é porque está tudo ruim, é porque a gente não tem contentamento. Porque a gente não tem alegria, né, com aquilo que Deus já deu. Irmãos, quando a gente não tem contentamento, a gente não ora. E quando a gente não ora, a gente fica mais reclamando e murmurando com as pessoas, porque a gente não fala com Deus. Então a gente começa a falar com todo mundo, ao invés da gente gastar tempo com Deus para acalmar o nosso coração. Antes de passar outras citações aí, né? Eu até coloquei aí nesse próximo slide, Fernando, uma frase, eu não sei se você vai concordar com ela, mas olha só, a oração é mais coração e menos palavras. Por mais que a gente use palavras, a oração é um movimento do nosso coração. Por que eu estou falando isso, irmãos? Jesus disse assim, ó, a boca fala do que está cheio no coração. Aquilo que sai da boca é aquilo que está no coração. Portanto, quando a gente ora, nós estamos também
reproduzindo em palavras aquilo que já está no nosso coração, ou seja, antes mesmo da palavra chegar à nossa língua, à nossa boca, Deus já conhece, porque antes de passar pela boca, ela já foi formulada lá no coração, na mente, no nosso íntimo. Portanto, a oração é mais uma motivação de um coração que conhece a Deus, um coração que ama a Deus, um coração que deseja a Deus, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Esse coração que ama a Deus e que vai até Deus, e as palavras é só um detalhe, é só uma reprodução de um coração que Deus já sondou e já conheceu. Eu coloquei 3 textos bíblicos, né? Mateus 15, Salmo 51, Isaías 57. Vocês estão com a Bíblia aí. Olha só. Mateus, capítulo 15, versículo 8. Este povo, olha Jesus falando, hein? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha que pancada, hein? O que é honrar com os lábios, irmãos? É falar. É dizer, Deus, o Senhor é maravilhoso, eu te amo. Os lábios estão ali falando, ó. Aprendeu a orar bonito, está honrando a Deus, e quem ouve chega a arrepiar, fala, gente, fulano ora bonito demais. E aí Deus fala, honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É Jesus falando sobre aquilo que contamina o homem. Não é o que entra, é o que sai. Porque é do coração que acontece as tragédias, é no coração. Portanto, para a gente orar, para a gente ter uma oração de verdade, para chegar diante de Deus, né, inteira, com sinceridade, em espírito e em verdade, porque a oração é adoração, a gente vai aprender nessa caminhada. A gente precisa cuidar do nosso coração. Oração é mais coração e menos palavras. Olha o Salmo 51, olha o versículo 10 inicialmente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. Davi havia confessado os seus pecados. E ele, divinamente inspirado, né? Porque a palavra não era Davi apenas registrando ali, era o Espírito Santo conduzindo Davi nesses registros, irmãos. Por isso que a palavra de Deus não são apenas palavras de Davi, o autor humano é Davi, mas é o Espírito Santo. E Davi, depois de confessar, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque um coração puro vai reproduzir quebrantamento, humildade. Os desejos de um novo coração não serão os mesmos daquele coração velho. O coração precisa estar tratado. O coração precisa estar quebrantado. É o que diz o versículo 17, Fernando. Olha Salmo 51, 17. Ó. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, ponto e vírgula, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Se a gente vai chegar diante de Deus para ter um momento com Deus, né, uma oração a Deus, a gente precisa olhar se o nosso coração está contrito. Porque senão, vocês lembram daquela passagem lá de Lucas 19, quando chegou 2 para orar, né? O fariseu e o publicano, né? Lembram? 2 homens subiram para o templo a fim de orar. Está lá, né? O fariseu orava assim, graças te dou, ó Deus. Olha o texto aqui certinho, ó. Graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Gente, isso é muito violento, né?
Olha a prepotência desse homem. Eu acho que é 19 mesmo. Se não for, nós vamos achar aqui. Eu não sou como os demais homens. Ele orava, diz o texto, de si para si mesmo. Não é 19. O 19 é o Zaqueu. Eu gosto tanto do Zaqueu, que eu estou achando que é o 19, é o Zaqueu. Mas ele falava assim, eu não sou como os demais homens, adúlteros, roubadores. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Eu estou na sinagoga sempre. É muito sério isso, né, irmãos? Aí diz o texto que o outro, que estava lá do lado dele, né? Ele, 18, né? Lucas 18. O publicano, versículo 13, estando de pé longe, nem ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. O fariseu, versículo 11, orava de si para si mesmo. Olha para você ver, irmãos. Orava de si para si mesmo. Versículo 11. Ainda dava graças a Deus, ou seja, ele estava honrando a Deus com os lábios. Ó Deus, graças te dou. Então a oração, ela é menos palavras e mais corações. Mais coração. Olha então o último texto, que é Isaías 57, 15. Isaías 57, versículo 15, que diz assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É Deus, irmãos. Deus está mostrando onde Ele habita. Nós aprendemos no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ora, Deus falando aqui onde Ele habita. Eu habito num alto e sublime trono. Eu habito a eternidade. Mas também eu habito com o contrito e abatido de espírito e de coração. Muito bem. Mais duas citações aí nos próximos slides, para a gente caminhar para o encerramento, né? O Robert Law e o C.S. Lewis. A primeira citação, olha o que esse homem de Deus diz, ó. A oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. A oração é um instrumento poderoso, não para fazer que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. E C.S. Lewis, as minhas orações não mudam a Deus. As minhas orações não mudam a Deus, elas mudam a mim mesmo. É a próxima citação desse slide ainda, né? Elas mudam a mim mesmo. Quando a gente ora, a gente está entrando num tratamento de Deus, irmãos. Sabe, às vezes você está com uma dificuldade de resolver uma situação. Às vezes é algo que você já pôs no coração. Não, isso aqui eu não aceito. Isso aqui eu não abro mão. Isso aqui comprou uma briga mesmo. Meu coração está fechado nisso aqui. Aí você fala, eu vou colocar isso diante de Deus. Aí Deus começa a trabalhar, e Deus vai quebrando seu coração, vai trabalhando em você, e de repente aquilo que você estava endurecido e resistente,
o Senhor vai operando e de repente você está amolecido, quebrantado e transformado. Porque ninguém entra em oração diante de Deus e sai do mesmo jeito. A gente muda. Não é Deus que muda, é a gente que muda. A gente que é transformado. Às vezes a gente ora, né, para Deus mudar. Senhor, muda essa minha mulher, Senhor. Melhora essa mulher, conserta essa mulher. Às vezes a mulher ora, Deus, muda esse homem, não aguenta esse marido, transforma esse homem, Senhor. E Deus está lá ouvindo a oração, né? E Deus vai responder não porque você está pedindo. Às vezes a resposta de Deus vai ser mudar você. Você está pedindo para mudar a sua mulher, Deus vai mudar você. Você está pedindo para Deus mudar seu marido, Deus vai trabalhar em você. Porque se você está buscando, e se há quebrantamento e desejo de viver a vontade boa e perfeita de Deus, essa oração vai mudar você para melhor. E de repente, nessa mudança que Deus opere na sua vida, aqueles que convivem com você começam a mudar também. Não, meu marido está tão diferente. Ele está mais paciente, ele está mais presente, ele está mais amoroso. É Deus que está trabalhando nesse homem. Porque ele pediu para mudar a mulher, mas Deus está mudando a ele. E da mesma forma Deus faz quando uma mulher pede, né, para mudar o marido, e aí Deus vai trabalhando em nós. Eu vou colocar esse próximo slide e nós vamos parar nele para a gente continuar a semana que vem. O que inclui a oração? Nós já falamos aí, né? A questão do coração, dessa motivação de um coração que está inteiro, quando a palavra sai da boca, não é uma palavra que está saindo apenas da boca, é uma palavra sincera para Deus, e Deus conhece quando há sinceridade, irmãos. Sabe, esse tratamento primeiro é no coração. Por isso que 2 Crônicas não começa falando ore, não. Começa falando se humilhe. A oração começa com uma atitude de submissão e de humilhação, num sentido reverente dessa palavra humilhação, de você desarmar, né? Falar, Deus, estou em tuas mãos. Faça a tua vontade, não a minha. Meu coração é teu, Senhor. Trata comigo e me ensina a andar em obediência. Portanto, tendo visto esses pontos iniciais, esse slide aí, o Fernando pode dar alguns comandos aí, porque eu coloquei uma animação. Semana que vem vamos trabalhar cada ponto, mas guarda isso aí, ó. O que está nesse slide aí. A oração inclui adoração, a gente precisa adorar a Deus. A oração inclui confissão, a gente precisa buscar uma vida de pureza, a gente viu isso na semana passada. A oração inclui intercessão, nós precisamos interceder pelo outro. A oração inclui petição, nós precisamos entender que pedir a Deus é uma bênção, e está na Bíblia, né? Deus ama atender os pedidos. E a oração também inclui ação de graças. Adoração, confissão, intercessão, petição, ação de graças. Tudo aí com o embasamento bíblico, para a gente trabalhar e ver algumas orações na Bíblia, ver alguns textos, e a partir da semana que vem nós vamos então trabalhar em cada um desses pontos. O que é adoração? O que é uma oração de intercessão? O que é uma oração de confissão, de contrição? O que é uma oração de petição? E o que é uma oração de ação de graças? Isso é muito importante. Às vezes a gente fala assim, fulano, faz uma oração de intercessão por essa causa. Aí o irmão ora por tudo, menos aquela intercessão, né? Então a gente precisa ter entendimento e falar, olha, esse momento é oração de adoração. Então nessa oração eu não vou pedir nada para Deus. Eu vou só adorar Ele. Eu vou só louvar o nome dEle. Eu vou só engrandecer o nome dEle, né? Então a gente vai aprender cada um desses pontos aí na sequência da nossa caminhada, nesse mês, nessas 2 quintas-feiras que ainda teremos no mês de janeiro.
Eu estou muito grato a Deus por todos que aqui estão presencialmente. Eu sei que muitos irmãos, muitas famílias moram longe. Hoje a gente até começou atrasado, porque eu fui fazer uma visita a uma dessas famílias, né, que mora em outra cidade. Mas a gente vai sempre disponibilizar o meio para que aqueles que não podem estar presentes possam assistir e acompanhar. Mas se você mora perto da igreja, não trabalha à noite, de plantão, nem estuda à noite, vem para a igreja, para a gente ter esse encontro aqui, para a gente rever os irmãos, para a gente ter essa comunhão tão preciosa como a gente cantou no hino, né? Essa hora preciosa que é a hora da oração e também da comunhão. Amém, amém? Podemos encerrar então com a oração. O microfone está funcionando, queridão? Então, nós vamos ter uma palavra de oração. Vou pedir o nosso irmão Beiral para orar, fazer uma oração, finalizando o nosso estudo. Pede a Deus, Beiral, que nos ajude não apenas a entender tudo que a gente passou aqui, né, desse estudo, compreender, mas a gente viver, a gente ter uma vida de oração. Sabe, orar pelos filhos, pelos netos, orar pelo cônjuge, ter vida de oração nesse mundo tão corrido, né? Tá todo mundo correndo. Está todo mundo cheio de atividade. Mas, irmãos, se a gente deixar de orar, a gente não vai ter uma vida vitoriosa, uma vida abençoada. É Deus. Se o Senhor não edificar, em vão trabalho, né? A gente vai correr, vai dormir pouco, repousar tarde, acordar de madrugada, comer o pão de dores, como diz no texto do Salmo, né? Na versão corrigida. Pão de dores. Pão que penosamente granjeaste. Por quê? Porque a gente não descansa em Deus. Orar é descansar em Deus. Entregar para Ele, dormir, né? Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. É confiar e descansar no Senhor.